está comprovando o que a Bíblia diz. E para isso nós vamos trazer aqui um grande teólogo, que é o pastor Pio Carvalho, da Comunhão Cristã Aba, ele que é o fundador da Comunhão Cristã Aba, e também uma neurocientista, a doutora Viviane Oliveira de Mello. Porque como neurocientista ela vai explicar o que acontece no cérebro dessas pessoas que têm essa conexão espiritual. Então, você não pode perder essa entrevista também, que é daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde. Mas vamos falar de imposto de renda. Eu tenho tantas perguntas, Eliane. Eu também. Olha só, gente, todo ano é a mesma coisa, mas todo ano temos, né, aquelas dúvidas, né, doutores? E até eu já quero aproveitar, então, começar aí conversando com vocês a respeito dessas novas regras. A gente sabe que algumas coisas mudaram aí nessa declaração de imposto de renda de 2025 e eu gostaria, então, que vocês aí tomassem a palavra agora, porque a gente já fala bastante, já perceberam, né? Mas agora... Fala, Paraná! Fala, Paraná! E é isso aí, agora é com vocês. Então explica pra gente um pouquinho aí quais são as principais mudanças aí, doutor? Vamos lá. A principal mudança é que para declarar imposto tem que ter um rendimento total em dezembro de 33.888. E quando a gente fala ano passado, conta do 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2024. Então não é renda média, enfim, se você não ganhou no primeiro, no segundo, no terceiro mês, mas recebeu depois, somou acima de 33.888, você é obrigado a declarar. Além disso, se você teve, acredito que muitos dos ouvintes também podem ser da atividade rural, de atividade rural tem uma diferença. Em vez de ser 33.888, é 169.440. É um pouco mais alto. Muda um pouquinho aí. Exatamente. Esse 33, então, é para pessoa física, doutor? Exatamente. Tá. Para pessoa física. E daí, quem realizou operações na Bolsa acima do valor de 40 mil. E quem teve ganho de capital também é obrigado a declarar. Assim como tem uma regra no imposto de renda que você não pode ficar alterando os valores dos imóveis. Então, por exemplo, você comprou uma casa por 300 mil, tem que deixar 300 mil. Se comprou um carro por 100 mil, não pode mudar. Só que antigamente isso era... volátil. Isso, você tinha como alterar. A partir desse ano, não pode mais alterar. E quem alterou o valor ano passado vai ter que declarar também. Porque tinha várias pessoas, a gente vê isso no escritório, que ficavam reajustando tanto a casa quanto o carro. Não pode. E agora não vai nem conseguir fazer. Não dá mais para fazer essa retificação? Não, agora vai poder, desculpa interromper, não, mas falando. agora já era de um tempo para cá, é assim, o valor do imóvel, por exemplo, você comprou lá em 2015 um imóvel por 500 mil reais. Como que você consegue valorizar ele? Através de benfeitorias. Pega as notas fiscais, né, da reforma, tudo, e você consegue aumentar o valor do imóvel a partir de benfeitorias, aumento de área construída, né? Por que reformas, essas coisas assim. Exatamente. Como o meu sócio Rodrigo falou, por que o pessoal por que não se pode ficar aumentando o valor no mercado? Ah, não, mas a minha casa eu comprei por 500 mil em 2015 e hoje ela está valendo, a região valorizou, está valendo 800 mil. Por que você não pode fazer isso? Porque é o mecanismo da Receita de, vamos dizer assim, não deixar que os imóveis valorizem a preço de mercado, porque daí na hora da venda eles não vão perder de ganhar com o imposto sobre o ganho de capital. Né? Olha só, então na verdade assim, fez qualquer reforma, qualquer coisa, vai ainda valer aquele valor anterior. Não, se fizer a reforma, aliás, você consegue ao contrário, aumentar. Então, aí você consegue depois. Ao contrário, entendi. Isso. Entendi. Achei que não podia mudar esse valor ali. Não, você mantém o valor. Então, por exemplo, como ele falou, comprou a tua casa por mantém 500 mil. Valor, tá. Mantém o valor. Passou 2 anos, valorizou, quero vender por 800. Tá. Daí, quando você for fazer a venda, a Receita vai saber, você comprou por 500, vendeu por 800, você está ganhando 300. Tá, entendi. E antes as pessoas ficavam mexendo no meio do caminho, às vezes caiu na malha fina e nem sabiam por quê. Por conta disso. Por você interessante, que informação importante, né? E só para complementar, quem precisa também declarar é quem tem bens imóveis no total de 800 mil reais.
Então é no total, eu não cheguei na minha renda, e falando todos esses tópicos que a gente pontuou, é um ou outro, não precisa ser todos. Então a pessoa olha e fala, recebi em 2024 30 mil, não preciso declarar. Só que ela tem uma casa de 700 mil e um carro de 150. Sim. Somou, deu 800, você é obrigado a declarar. E não é todo mundo que declara que vai ser obrigado a pagar imposto. A declaração é uma coisa, depois o imposto vai ser apurado. Você pode ter imposto a ser restituído, que a gente vai falar um pouquinho para frente, ou imposto a pagar. Então, o primeiro passo é saber, devo ou não declarar? Então, são esses pontos que a gente falou. Renda acima de 33.888, o rural 169.440, movimentação na bolsa acima de 40 mil ou com ganho de capital, ou então, se teus bens móveis totalizam acima... Bens imóveis, desculpa, totalizam acima de 800 mil. Ok. Eu só tenho uma dúvida antes de você falar, com relação aos 5 mil reais. Porque essa é uma dúvida de muita gente. Nós vimos aí na imprensa e eu acho que deve ter causado muita confusão. Vimos que o governo tem essa intenção de, a partir de quem ganha 5 mil reais por mês, não pagar mais imposto de renda, certo? Isso já está valendo? A partir de quando vai valer? Como é que está o trâmite desse projeto? Hoje, como eu falei, é 33.888. Certo. Se 5 mil, como você está falando, vezes 12 meses, vai dar 60 mil. Ou seja, é obrigado. A ideia dos 5 mil, que está sendo muito ventilado, e bom que você tocou nisso, é um projeto para o ano que vem, e não agora. Que vem. Então não vale ainda. Quem ganha 5 mil e está achando que não vai precisar declarar, vai sim. Quem ganha 5 mil por mês aí, você, meu amigo, você, minha amiga, você vai precisar fazer a sua declaração aí, viu? Porque tem um detalhe bem importante com relação a esse reajuste da tabela do imposto de renda. O que acontece? Cada ano ao reajuste do salário mínimo, né, o reajuste da inflação, e o que a Receita não faz? Ela manteve, por muito tempo, ela manteve a tabela do imposto de renda congelado esses valores. Então, o que acontece? As pessoas começavam a ganhar mais, através do não ganhar mais, é uma correção do dinheiro no tempo, né? O salário mínimo vem para corrigir o dinheiro no tempo. O dinheiro a cada ano por inflação e tal. Como a tabela do imposto de renda mantinha-se fixa, as pessoas que não pagavam imposto começavam a entrar nas faixas pagando imposto. Então tem um estudo da Receita Federal, um estudo dos auditores lá da Receita lá, que já era para essa tabela do imposto de renda, a isenção tá acima da casa dos 7 mil já, se fosse fazer a correção. Ah, entendi. Se fosse acompanhar a correção, né? Tipo, do salário mínimo, dos salários com o ano a ano da correção da tabela. Então, ela já está defasada. Agora aumentou um pouco as faixas, mas ainda em comparação do que deveria, se fosse corrigir igual as duas, ainda tem uma lacuna bem grande. Se pegasse os primeiros impostos e a gente fosse acompanhando de acordo com o salário mínimo, o valor tinha que ser acima de 5 mil para pagar imposto. Isso. Sim. E vocês veem isso como um benefício ou não para a população em geral? Então, a questão, como a gente gosta de abordar às vezes, a diferença entre imposto, taxa e tarifa. Tá. Imposto de renda. O imposto é a arrecadação do Estado e ele faz o que ele bem entender com o dinheiro. Então, eu pago imposto, mas na minha casa não é asfaltado. Cabe ao governo falar se vai colocar ou não de acordo com o que ele quer. A tarifa já é algo específico. Por exemplo, você vai no cartório, vai tirar uma certidão, aquilo ali é uma tarifa. Uma taxa. Você vai pagar específico pelaquilo que você está usando. E a tarifa, como tem na conta de energia elétrica, ou na Sanepar, por exemplo, vai ter lá tarifa de esgoto, ou tarifa por um bem maior. Então, se o IPVA, se é algo específico, o governo tem que usar aquele dinheiro para aquele setor. E já no imposto é algo geral. Então, quando você fala se é melhor ou pior, tem dois lados. Se você está pensando no bolso, vamos supor, eu ganho em média 4.500. Tenho que pagar imposto? Tenho. Para o meu bolso é algo ruim. Fala, putz, vou pagar imposto. Se já tivesse os 5 mil, não pagaria. Sim. E a gente fala, na economia tudo é um cobertor curto. Mas, por outro lado, se o governo arrecada, ele consegue fazer as coisas. Se o governo não arrecada, também não vai conseguir. Aqui, independente de política, falar esquerda, direita, se você é a favor de A ou B,
Se ninguém pagasse nenhum imposto, o governo não ia conseguir gerar os gastos dele. É bom a gente até frisar essa questão dos impostos, porque esse imposto que a gente paga, essas declarações, impostos de tudo, igual o senhor falou mesmo, né, doutor? É taxa disso, taxa daquilo, tudo vai para algum lugar, né? Então, tudo isso, ele é para voltar em benefício da população, certo? Certo. Entendi. Então, a princípio, seria uma questão boa, porque você sabe que a população está declarando mais, então você tem mais imposto gerado para o governo, e esse governo está mais solidificado para poder fazer as melhorias. E seria ruim, no caso, por exemplo, de pessoas que têm um ou mais trabalhos, né, doutor? Que trabalham em mais de um lugar aí com a carteira registrada. E é esse ponto que eu gostaria que vocês entrassem agora. Sabe por que eu pergunto isso? Porque teve um ano que eu trabalhei em 2 empregos, né, Sim. CLT. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui declarar, então faz muito tempo já que eu declaro o imposto de renda, né? Quando eu fui declarar, o que aconteceu? Muito dinheiro eu devia ainda pro governo. Aí eu fiquei muito brava, gente. Mas você não conseguiu abater nada, nem escola de filho, nem aquela questão de plano de saúde, porque tem várias coisas que dá pra bater também, né? Mas assim, daí eu não tenho plano de saúde, eu não tinha as escola minhas particular. Filhas não estudam em escola particular. Ou seja, eu não tinha nada pra bater. E o que aconteceu? Tive que pagar. Assim, gente, sério. Depois eu falei, eu não acredito, gente. Eu trabalhei tanto, eu declarei tanto. Devolveu praticamente um salário. Todo mês é descontado do meu olerite, né? O valor dos 2 empregos, e ainda tem que pagar tudo isso. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso com a gente. Se compensa ter 2 empregos para quem paga tanto imposto também, né? Eu começo a falar só um pouquinho, você fala das faixas aí. Que essa questão dos 2 impostos é o seguinte. Cada rendimento tem uma faixa que você vai se enquadrar. Então, por exemplo, se você está em 2 salários que estão numa faixa de, vamos supor, R$2.000, você está pagando o mínimo dos 2. O patrão lá está recolhendo um, o outro está recolhendo outro. Só que quando junta 2 mais 2, você passa para 4 e a tua alíquota muda. Então, por exemplo, já vou pegar os dados certinhos, mas vamos supor que de 15 passe para 20. Então, como você já estava recolhendo 15 cada um, era o que aconteceu com você antes. Mudou a faixa, vai precisar pagar mais. Ai, gente, é um desespero, sério. Entendi. Mas assim, a minha dúvida é, eu sempre tive um emprego por conta disso. Eu falava, eu não vou ter 2 porque eu não vou pagar tanto imposto. Eu fazia os cálculos com o meu contador e ele falava, não vale a pena para você, não compensa pelo tanto que você ganha, pela tua faixa salarial ali como jornalista, então você vai pagar demais pro governo, mesmo tendo filho em escola, tal, e plano de saúde. E aí, porque senão eu ia ter que me matar de trabalhar. E aí vai lá em cima a faixa de pagamento de imposto, 22%, se não me engano. A máxima é 27,5%. 22,5%, 27,5%. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas tem uma vantagem. Me poupe! Você tá louco. Mas aqui no Brasil, o imposto não é progressivo. Então, por exemplo, você está ganhando 50 mil. Você vai pagar 27,5% de 50 mil. Você passa a ganhar 100 mil. Você continua pagando 27,5%. Por mais que você pague mais, vai sobrar mais dinheiro para você também. Em países como lá na Europa, a taxa ela é progressiva. Daí não vale a pena. Por exemplo, na Dinamarca, você ganha... Eu não sei os valores certinhos, mas vamos supor que você ganhe 50 mil e pague 25 mil. Daí você trabalha um monte para começar a ganhar 100 mil. Daí você não vai pagar a mesma porcentagem, vai aumentar tanto que daí não vale a pena. Por exemplo, você ganha 50 e sobra 25. Daí você vai trabalhar o dobro, 100, para sobrar 26. Daí é muito trabalho para pouca sobra, lá não vale. Como aqui é fixo em 27,5, se você ganha 100 mil, você paga 27,5, sobra toda a diferença. E se você ganha 50 ou você ganha 200, então no Brasil sempre vale a pena ganhar mais. Por mais que você pague muito, vai acabar sobrando mais para você também. Na verdade, eu não sei, gente. Eu sei que daí era tipo 2.000 e poucos reais lá para ter que pagar por mês daí de imposto de renda. Era muito dinheiro. Mas você ganha mais, entendeu? Mas aí você ganha bem mais e ia sobrar mais. Ai, depende muito aí de cada pessoa também, né? Sim. Da economia ali, das finanças de cada um, porque às vezes a pessoa também começa a ganhar mais, daí começa também a gastar mais, né? É complicado, né? Muda o padrão de vida. E o outro é o custo do dinheiro para você. Que, por exemplo, eu trabalho, hipoteticamente, ganho 10 mil e trabalho meio período. Daí eu vou ter que trabalhar
2 períodos e eu não vou ganhar o dobro. Porque como vai aumentar, daí falar, isso pra mim não vale, daí eu prefiro ficar em não casa. compensa, que você vai ter mais qualidade de vida. É isso aí, é nesse sentido. Daí cada caso é um caso. Assim, monetariamente, no Brasil... Eu acho que tô falando muito perto, tá? Não, tá Imagina, ótimo. pode, tranquilo, doutor. Monetariamente, sempre vai valer a pena aqui. Porque sempre vai sobrar mais. Agora, se você ponderar a qualidade de vida com o dinheiro que você está ganhando, daí que começa É isso aí. Aí não olhar vale a pena, né, doutor? Como o Rodrigo falou agora há pouco, o cálculo do imposto pega, por exemplo, você ganha 3 mil no emprego e ganha 4 mil no outro. O certo, para você, se fosse uma fonte de renda só, seria 7 mil e aplicaria a tabela de acordo com aquela base. Como são 2 empregos diferentes, você vai aplicar naquelas bases menores. Por isso que depois que soma o valor do rendimento tributável e a retenção é menor, você acaba tendo que pagar uma diferença maior de imposto. Mas você comentou com relação a saúde, educação, né? Despesa com escola, com despesas médicas. Dentista também entra, né? O que mais? Psicólogo também. Psiquiatra, né? E tudo isso aí... Essas terapias, tudo dá pra bater também. Você tem a dedução do imposto de renda. Por quê? Porque são serviços que seriam essenciais do governo fornecer isso. Mas como, né, não vamos entrar num campo político, mas há sempre histórico no Brasil uma deficiência em relação a esses serviços prestados. Como você vai pagar de forma particular isso, o governo acaba fazendo esse abatimento. De quantos por cento? Como que é essa redução aí, essa dedução desses valores? Saúde é integral. Integral. Então, tudo que você gastar com o médico, você traz. Não sendo estético, né? Isso, por exemplo. Isso é importante. Isso é importante. Só se, por exemplo, você teve no caso da mulher, teve um câncer de mama, por exemplo. Aí ela tem que pôr uma prótese mamária por causa do câncer. Aí sim abate imposto. Não, mas eu quero fazer um procedimento estético que eu quero colocar silicone. Daí não tem. Não abate, é verdade. Daí não abate imposto, porque é estético. Olha só que interessante. E para a educação tem um limite, né? 12%. E rendimento tributável. E tem também uma taxa que... Agora tinha que pegar 3 mil... Já vamos pegar o número. Mas assim, eu pago o colégio pro meu filho e gasto 15 mil por ano. Não. No colégio tem um valor tanto de porcentagem quanto o valor máximo que pode descontar. Diferente da saúde que é total, integral. Desde que não seja estético e sim por questão de saúde. Porque quando você vai declarar que pagou lá a faculdade, você coloca lá, paguei 15 mil no ano. A declaração do imposto vai aceitar aquele valor. Por quê? Porque o governo pega o que foi declarado pelas instituições de ensino, né? Assim como existem as declarações que são entregues antes do prazo do imposto de renda, porque né, a pessoa física em geral não sabe o que acontece antes, no bastidor, até chegar as informações para a Receita Federal. No caso, no mês de fevereiro, você tem que entregar a DMED, que é a declaração de médicos, né, dos procedimentos de saúde, tem a DIMOB, que são das imobiliárias, declaração de imóveis. Então o governo já tem isso aí na base. Aí o que acontece? Quando você, Érica, vai lá e Elaine e Érica fazem a declaração, é feito um cruzamento de dados. Então, a instituição lá, X, declarou que esse valor, e você está declarando que pagou esse, eles vão fazer o confronto. Não, tá certo, deu certo, vai abater o imposto. Então, que nem já aconteceu o caso no escritório de eu até orientar o cliente. Não, mas isso aqui é procedimento estético, isso aqui não vai bater. Não vai passar, né? Não vai passar. Não, mas eu quero que declare. Não passa, né? Não passou. Teve que fazer retificadora. Eu falei, avisei, daí teve que pagar o imposto da diferença. É o jeitinho brasileiro, né, minha gente? Vocês reclamam dos políticos corruptos, mas querem fazer igual. Não pode. Não pode. O povo, né? É espelhinho ali, né? Ei, viu, doutor? Só concluindo ali, que eu fiquei com uma dúvida. Você falou um negócio de faculdade. Até que idade quem faz faculdade pode a família, né, os pais abaterem a escolaridade ali, o estudo do filho? Até 24 anos. 24? Até 24. Nossa! Até 24 anos. Homens também? Isso. Sim. E o detalhe importante, Que bom. você falou nisso, é importante salientar, que vamos supor que tem o casal e os dois ganham bem e os dois declaram. Você só vai poder abater de um. Não pode usar o filho para bater dos dois. Então, se o filho tem um casal de filho, o marido ou a mulher pode usar
os dois para bater, mas daí o outro não pode. Ou cada um Usa abate um. Pega um um filho. filho. Ou quando no caso de por ser isso- separado também, né? Isso, por isso que é importante Que às vezes, dividem também- ali, de repente, o valor da faculdade, né? É, então Tem tem, que ser tem só que ver um os daí. detalhes. É, porque tem gente que, não, eu vou usar 2 vezes. Daí vai dar problema também, vai cair na malha fina. Ô, Entendi. doutor, deixa eu aproveitar só... Ai, a Erika queria perguntar alguma coisa, Não, né? terminei. Tá, aham. Ó, por exemplo, ali, no começo o senhor falou sobre alguns valores, certo? Que seja ali 33 mil, um pouquinho mais, né, pra pessoa física. Esse valor é o que a pessoa tem no nome dela, não da família, certo? Isso, e até era bem o que eu ia tocar agora, que Tá. o rendimento conta salário, aluguel, pensão, ganhos de capital e atividade econômica. Aham. Então a pessoa ganha 30 mil no ano todo. Não preciso declarar. Só que ela fez no Uber para complementar a renda 10. Daí vai somar o 30 do trabalho com o 10 do Uber, é 40, passa do 33.888, tem que declarar. Ah, isso é importante, porque muita gente faz Uber hoje em dia, né? E Isso. precisa declarar E- também, não é só o seu rendimento ali do teu Isso. trabalho. Aluguel. Então a pessoa às vezes fala, eu ganho pouco, eu só ganho 2 mil no trabalho e não vai declarar. Só que daí ela faz Uber, ganha mais um por fora, tem uma casa da família que ela Que que recebe alugada. aluguel, tá em nome dela. Então Tem que tudo declarar o aluguel também que ganha. tudo que contar como salário, aluguel, pensão, ganhos de capital, atividade autônoma, o Uber ou quem faz agora, Manicure, cabeleireiro, né? É. Que muita gente Mer- também atende, né? Por fora. Boa coisa que você falou, Érica. A questão, por exemplo, a gente que é jornalista faz muito freelancer, né? Esse valor do freelancer, ele entra também? Como é que funciona isso? entra. Porque quem Mas tá só quando é registrado, porque assim, acontece muito de trabalhos assim que a gente faz, é uma reportagem, por exemplo. Mas não tá declarado, não tem sabe, um contrato, nada, é algo bem de boca a boca, assim. Como é que funciona isso? Agora eu vou falar de uma forma que o pessoal consegue fazer o jeitinho, né? Porque qual que é o correto? Por exemplo, um jornal lá te contratou para fazer esse freelance. Tá, Esse jornal tem um CNPJ. tá. Ele vai pagar pra Elaine, que é pessoa jurídica, pessoa física. O que era o correto? O jornal fazer o pagamento para você e aí ele declarar em DIRF, que agora foi o último ano da DIRF, agora vai ser tudo pela MIT, pela FD-REINF agora, que vai ser feitas essas declarações, que pagou para o CPF da Elaine o valor, da Eliane, desculpa, Imagina. o valor X. Por quê? Porque isso aí, no ano que vem, quando for feita a declaração de imposto de renda, vai estar lá constando a declaração informada por fontes pagadoras. Se o jornal não paga, né, não paga, mas não declara, a Receita não fica sabendo dessa transação. Pois é, exatamente. Só pode saber que agora, né, com o avançar do PIX, com as liberações que está tendo das instruções normativas e liberação de dados dos bancos para a também, Receita né? Federal. Porque como que você recebe um valor, mas você tá, tipo, movimentando muito mais do que aquilo que você tá declarando, né? Exatamente. Isso. E se você não Exatamente. declarou, mas quem te pagou declarou, daí você vai cair na malha fina. Porque olha eu só, contratei a gente. Eliane e paguei lá 2 mil. E Tá. declarei que eu paguei 2 mil. Daí você não declarou, Você cai na malha vai, fina. na hora de cruzar, vai dar problema. Gente, olha só, gente, eu falo. A gente já começou esse programa falando que tinha muitas dúvidas. Minha amiga Érica falou assim: eu tenho muitas dúvidas. Gente, eu também, por favor, quanta coisa a gente não sabe, né, Érica? Ah, gente, mas isso É aí muita coisa, não, muita mas isso informação. aí é básico, assim, né? Porque a pessoa trabalhou. Não, e é muito, É claro gente, que é muito é detalhe. claro que a empresa que contratou, ela vai ter que fazer ela essa vai ter que fazer declaração. essa declaração. É isso mesmo. É porque né? senão vai dar problema no caixa da empresa. Então Aham. imagina, o Alexandre vai lá, vai contratar alguém, se tiver um sócio, como que ele vai prestar conta? Fala, pra quem que pagou? Pagou pra Eliane 5 mil, vai ter que estar lá o comprovante. Então, e com a informação como tá hoje, porque antigamente era muito papel, era muito descentralizado. Hoje, com a computação e tudo intercalando, né? Um sabendo do outro, vai ficando cada vez mais difícil. Antigamente o jeitinho brasileiro era o esperto, era quem dava o jeitinho. Agora, cada vez mais, o esperto vai ser quem fazer tudo certinho. Exatamente. Aqui tem outro detalhe também que por que as empresas geralmente não declaram? Porque às vezes o regime dela é Simples Nacional e lucro presumido, né? Não é lucro real. Porque nesse regime do Simples Nacional está fugindo um pouco do imposto de renda da pessoa física, mas só para entender essa questão da declaração da PJ, né? Para PF. Porque o Simples Nacional e o lucro presumido não tem abatimento da base de cálculo de PIS e COFINS para o imposto e nem imposto de renda e contribuição social em relação ao lucro líquido.
Empresas de lucro real, por exemplo, contratou você, a atividade é uma atividade essencial para a empresa, é um jornal grande, tipo, né, grandes veículos aí. Eles vão declarar isso aí que pagou para você, porque tudo que eles conseguirem declarar de pagamento reduz o lucro deles. Então eles vão pagar sobre o lucro real e vão ter crédito de PIS e COFINS. No caso de quem é MEI, por exemplo, é diferente, né? Porque daí o MEI ganha menos, e aí como é que funciona todo esse processo? O MEI hoje está com um limite de 81 mil, né, no ano calendário. Então, se dividir por 12, esse valor dá uma média de 6.750, que vai estar dentro da faixa para continuar no MEI. Então, o MEI, ele emite nota de prestação de serviço, desde que não passe esse limite aí de 6.750 por mês, 81 mil no ano, ele vai continuar ali no regime, vai pagar aquela DAS, que é um valor fixo por mês, e tá tranquilo. E tá tranquilo, né? Porque é microempreendedor individual. Agora, quem é o empresário que tem o CNPJ, daí é desse jeito que ele falou ali em relação aos jornais, Eliane. Exatamente. Sim, perfeitamente. E tem muito. E às vezes é uma falta. São grandes empresas, né? Às vezes é uma falta de orientação, assim, até do próprio contador com o empresário. Porque assim, mas eu não vou emitir tanta nota na PJ, por exemplo, prestador de serviço. Não vou emitir tanta nota na PJ porque eu vou pagar muito imposto e tal. Se ele fizer os rendimentos dele pela pessoa física, ele vai pagar muito mais imposto. Porque na pessoa jurídica, ali no Simples, ele começa prestação de serviço, né? Começa com uma alíquota de 6%, né? E ela é gradativa. Se ele pegar todo esse valor que ele, por exemplo, fez a contabilidade anual, chegou no final do ano, lá vai distribuir lucros. Vamos dizer que deu distribuição de lucros de 150 mil. Quando ele faz essa transferência do dinheiro da pessoa jurídica para a física, ele não paga imposto de novo, porque ele já pagou na pessoa jurídica com um valor mais baixo. Entendeu? Sim. Por isso que tem a famosa, quero fazer caixa para minha declaração. Daí tem que ser feita a contabilidade correta, emitir as notas fiscais, para ter essa distribuição de lucro depois no final do ano. Muito bem explicado. Outro ponto importante de falar são das doenças graves que tem verdade. no rol. Então, assim, as pessoas são isentas de pagar imposto de renda. Então tem lá, só que tem que tomar cuidado, que é em relação aos salários. Porque daí quando entra aluguel, as outras partes, daí também vai ter que pagar. Acho que o Rafael pode explicar melhor essa parte da doença grave lá. Quem tem câncer, outras doenças, né? Ou crianças, quem tem crianças especiais também, né? Isso. Filhos especiais também, né? Tem algum tipo de isenção? Filho que tem... tem essa especial tal, que receberia o BPC, né, que é benefício de prestação continuada, que ele é um salário mínimo da Previdência Social, né. Quem tem doenças graves, por exemplo, cardiopatia grave, câncer, doença, né, tipo HIV, né, que são doenças no rol da Receita Federal que tem essa isenção de imposto. Pensionistas e aposentados e reformados, pensionistas e aposentados possuem essa isenção de imposto. Então quem está nessa situação muitas vezes acaba não entrando com um processo na Receita Federal para pedir essa isenção. E a Receita vai continuar fazendo a retenção de imposto daquela pessoa. Nossa, gente. Então Sério, né? Isso, se ela entrar... Porque como que consegue isso? Você consegue através de um laudo médico. O médico tem que constatar que você está com uma doença, né? A partir daquela data e entrando com um processo junto à Receita Federal, e eles avaliando isso e deferindo essa isenção, você consegue, a partir daquele momento, não ter mais o seu imposto retido. Por exemplo, mas eu tenho um laudo lá de 2000, hoje a gente está em 2025, de 2022. Está dentro dos últimos 5 anos. O que pode ser feito? Entrar com um processo na Receita Federal, e aí a Receita falando, ok, você tem a doença, está reconhecido mesmo, e você demonstrar que você continua com essa doença, você pode fazer uma retificadora de declaração da data de 2022 até 2024. Nossa. E conseguir esse imposto de volta. Tipo retroativo? Isso, nos últimos 5 anos, né? E com relação... Pois não, pode falar. Não, ia falar que em relação a só salário e pensão, por que não entra aluguel? Porque vamos supor que tem 2 irmãos, um tem... cardiopatia grave, o outro não. Então eu vou pôr o aluguel para você, porque daí você não paga imposto. Por isso que as outras fontes de renda todas são tributadas, porque daí não é da pessoa, o aluguel é do imóvel, então esse vai continuar pagando.
Então esses que são os detalhes, porque tem muita gente que eu já vi, chega no escritório e fala, eu posso colocar tudo, não tem problema, porque eu nunca vou pagar imposto. Não, você não vai ter que pagar imposto da sua pensão e do teu salário. Sim. Agora as outras fontes de renda, como aluguel, tem que pagar. Aí E vai muita gente somar, que vai dar esse valor e vai ter que vai ter que pagar. pagar. vai ser né? só sobre, entendeu? Sim, mas Isso. não sobre o salário por conta dessa Isso. questão específica que a gente comentou. Mas, tipo, a pessoa tem casas alugadas, tem outras... tem carro, tem outras coisas, então vai que declarar, né, gente? Tanto é que na declaração de imposto de renda tem um campo lá no isentos não tributáveis que tem por doença, moléstia grave, que daí você vai entrar isento esse imposto. Mas aí recebeu aluguel, tá tendo um trabalho, tá trabalhando, tá tendo um rendimento tributável, aí vai somar somente, como você falou, aquele valor separado daquele que é da pensão, reforma ou aposentadoria. E você falou de aposentadoria. No caso dos aposentados, quais são aqueles que precisam declarar? Também entra nessa faixa aí desse 33 mil aí, pouco por mês? Ah, entendi. Exatamente. Não tem assim, porque é aposentado, de repente tem uma isenção a mais, dependendo ali do cargo. Não. Não, até 20, agora mudou a tabela de imposto de renda, mas até 22 mil, agora de cabeça eu não vou lembrar o valor, mas enfim. Até um certo valor ali ele começa como isento e depois ele começa a ser tributável. Então vamos dizer que uma pessoa teve aposentadoria de 100 mil reais no ano. Ela vai ter que declarar. Até 22, 23 mil e pouco é isento mas também. A diferença é tributável. Então tem que declarar imposto de renda. Então até os 23 mil por ano, não, o aposentado não precisa declarar o imposto de renda, é isso? Desde que, lembrando, não tem. Se tiver imóvel lá somando 800 mil, vai precisar. Vai precisar daí. É bem detalhista, porque, como você falou, não é uma coisa só. Não é só olhar a receita do salário, falar não bateu, não declaro. Você pode receber 20, mas se teus imóveis passam de 800 mil, vai ser obrigado a declarar. E são os aposentados que recebem primeiro a restituição, né, do imposto? Isso, geralmente. Como é que funcionam essas datas? Primeiro recebe os aposentados e as pessoas que têm essas, como a gente falou, as doenças graves, né? O pessoal, os aposentados que têm doenças graves, pessoas especiais, e após isso quem entrega antes recebe. Então, quem declarar, quem já entregou, como no início do programa foi falado, se tiver imposto de renda a restituir desde que não caia na malha fina, já vai entrar nos primeiros lotes de restituição. Que geralmente são quando? Setembro, outubro? Não, logo seguido, maio. Maio. Junho, eu recebia sempre setembro. Que mudou. Que mudou. Final já da declaração, mudou. Eu também. Mudou. Não, mudou. Aliás, eu não, porque faz tanto tempo, gente, que eu não ganho nada. Mudou. Antes era setembro e outubro. Agora começa em maio. Vai ser maio, mudou então junho, a data, julho, minha agosto. gente. Agora é maio. Começava lá em setembro e outubro. Vamos explicar direitinho para os nossos ouvintes. Agora a restituição já começa em maio para os aposentados e para essas pessoas que têm os filhos especiais ou que portam algum tipo de doença grave. Isso, vai ser maio, depois junho, julho, agosto, vai até setembro. Até setembro para essas pessoas, para esse grupo. E a declaração também é importante falar, que o pessoal está falando, até o último dia de maio. Não é até o último dia de maio, porque o último dia de maio é dia 31 e cai sábado. Então é até o dia 30, que é sexta-feira. E outra coisa que mudou é que não é mais até a meia-noite, agora é até as 23h50. Ai, gente, porque muita gente deixa para a última hora, para o último minuto, aí sobrecarrega lá o sistema. Então vamos nos programar, pessoal. Esse começo agora já estava travando o sistema. Para os 4 milhões que você falou, já estava travando. Mas tudo bem, travou, você faz um dia depois. Agora, se você esperar lá para as 11 horas do último dia, do dia 30, travou, vai pagar multa. Então o ideal é não deixar para a última hora. Assim, fala do dia 1º, que vai ter também a diferença. Sim. Que a partir do dia 1º, que nem até já tem clientes que já entraram em contato conosco lá para fazer a declaração. Ainda não está aparecendo. Até ontem eu estava consultando, não estava aparecendo no site da Receita o informe referente 2024. Por quê? Porque como tem a declaração pré-preenchida, ele vai começar a partir de 1º de abril. Né? Aliás, a brincadeira que o Rodrigo sempre faz, que é o dia da mentira. Além de ser o dia da mentira. Mas não é mentira, gente. Mas é verdade. Aqui a gente trabalha com verdade. É verdade. Então, existe a declaração pré-preenchida, né? Que já vem as informações pré-preenchidas pela Receita. Aí você faz somente uma conferência daquelas informações, acrescenta outras que não possa não ter e faz essa entrega da declaração. Essa pré-preenchida você pode fazer tendo certificado digital, acessando o site do ECAC da Receita,
ou pelo gov.br, né? Porque hoje a maioria, todo mundo praticamente tem gov.br. Porque todos os aplicativos, praticamente, para você usar todos os aplicativos do governo, você tem que ter esse cadastro do gov.br. Eu tenho uma dúvida. Quem não declara e quem fala assim, não tô nem aí, não vou fazer e esquece. Quais são as sanções, as punições para essa pessoa? Porque muitos jovens acham que não precisam declarar, que declaram no outro ano, pensam que é como votar. E ainda é diferente, né? Isso. O que acontece é o seguinte, geralmente a pessoa não declara o imposto de renda, o que acontece? Vai ficar omisso da entrega, tá? O que vai acontecer com o CPF da pessoa é que ela vai passar a ficar pendente de regularização. Então, por exemplo, a pessoa vai chegar lá no banco, eu quero um cartão de crédito, quero abrir uma conta aqui bancária. Já aconteceu vários casos lá conosco. Pô, tô com um problema aqui, eu fui no banco lá, o banco não quis liberar cartão, ou pessoas que já tinham cartão de crédito, até valores com limite, vamos dizer assim, bom demais, bem considerável, dá pra fazer viagem pra Europa, tour, Eurotrip, enfim. Cruzeiros. E de repente chegou desesperado, nossa, meu cartão tá bloqueado, não sei o que, quando você vai ver, não sendo cliente nosso, lógico, né, chegou outra pessoa assim, sim, e bem, não entregou a declaração de imposto de renda, tava omisso, daí a Receita deixa pendente de regularização, o banco pega essa informação e cancela. Aí como que faz para liberar? Tem que entregar a declaração, aí tem fora do prazo. Fora do prazo, pagar a multa, que é o mínimo é R$164,85 por declaração, limitado a 20% do imposto devido. Dor de cabeça, aí não regulariza, compensa, aí né? depois regulariza. E aí não pode fazer concurso público também ou não? Porque o CPF pendente de regularização, né? Você fica com várias restrições. Restrito. Isso. E a Erika estava falando das mudanças, e esse vai ser o último ano que vai acontecer isso. Porque hoje você ou declara ou não declara. A partir do ano que vem, o governo vai falar para você, se você não quiser declarar, você vai estar assumindo o valor que o governo falou. Então, se você não declarou achando que não vai dar nada, e o governo falou lá, é 3 mil que você vai pagar, é o 3 que você está aceitando. Então, ano que vem vai mudar mais ainda. Olha, gente, vai ficar mais sério. Hoje, nessa pré-preenchida, quando você busca, você vai ticando, vai falando, concordo, não concordo, arruma. Daí, por causa disso, muita gente não entregar, e o governo está com as informações cada vez mais na mão, ele já vai saber. Então, se você não informar, ele vai falar, então, teu imposto é esse. Se você não falar nada, ele vai atrás de você do valor. Ô, doutor, e esse negócio de CPF na nota aí? Gente, eu nunca coloco CPF na nota, sabia? Eu sempre coloco, mas nunca ganhei. Nunca ganhei nada. A hora que eu for ver lá, já foi o dinheiro, não posso recuperar mais. Aí falou assim, fica querendo saber onde que eu gasto meu dinheiro? Essa é uma forma do governo, né? Ele arrecadar, na verdade, né? Porque muita gente não paga os impostos corretamente, muitos comerciantes, né? É controlar também. Gente, eu sabia, Brasil! Se você recebe lá, fala que recebe 3 mil, e o governo fala, nossa, mas você gasta 5 mil, 10, como que você ganha 3? Então, por isso, as informações vão ficar cada vez mais linkadas. E com tudo, não vai ter mais como fugir. Nessa você tinha razão. Mas eu não deveria ter falado isso, né? Daqui a pouco vai ser obrigatório tudo declarar lá e colocar o CPF na nota. Na verdade, já é obrigatório. Não me escutem. Na verdade, já é. Já é obrigatório. Mas tá cada vez fechando mais o cerco. A Eliane fica né? falando, não sei o que, porque eu ganho pouco, certo? Tá com cartão de crédito gastando 40 mil por mês. Imagina, doutora, assim, deixa eu no meu carro, eu de uma Bíblia, Bíblia não, porque a Bíblia é boa, né? E tem outro detalhe, né? Já aconteceu casos também, né? De pessoas que foram procurar no escritório que caíram. A Receita notificou porque a pessoa estava gastando 40, 50, 60 mil no cartão de crédito e não declarava praticamente nada no imposto de renda. Né, porque falava que não tinha renda. Exatamente. Não, gente, mas eu sempre declaro. Naquela época lá muita gente ainda naquela época lá da pandemia ainda pegou aquele valor, né? Dos R$600, depois descobriram quanta gente que não precisava, que eram milionários, né? Exatamente, sim. E ainda teve pessoas que eu fiquei sabendo que reclamaram ainda que tinha que devolver o dinheiro. Mas, pô, é um benefício, né? É um direito para quem precisa. Mas as pessoas acabam... Mas isso aí é uma questão moral que não vem ao caso a gente comentar, né? É que eu lembrei aqui dessa situação. Então, caiu na malha fina da Receita porque estava gastando no cartão de crédito e não estava declarando nada. Aí, porque existe uma declaração chamada DECRED, que é a declaração que os bancos informam a Receita das movimentações de cartão de débito, né? E crédito. Então, a pessoa acha, não vai dar nada, a Receita nunca vai pegar.
Ela já tá sabendo antes que você. Sim. Antes de você fazer a compra, ela já sabe. Doutor, é aquilo que a gente fala, né, gente? Assim, nada do que a gente faz está escondido, né? Hoje em dia, nós somos números, nós somos sistema, a gente tá numa nuvem, né? Então, assim, você tá... A pessoa colocou teu nome, nem teu nome, gente, teu CPF ali, teu RG, pronto, eles já sabem tudo sobre a tua vida, né? Tudo. Então, assim, não banquem os engraçadinhos, não banquem os espertinhos, como os doutores estão falando aqui, muito bem falado. Que legal, gente, receber vocês aqui, de verdade. Muito porque, obrigada. olha, quanta coisa boa que a gente tá prestando aprendeu. atenção, assim, e aprendendo, E sabe? quanta coisa nova, né? Sim. Quantas alterações Muita na declaração do coisa, imposto de renda. gente, Impressionante. Por muita isso tem que ser coisa. sempre atualizado. que Porque estar ano que sempre vem, atualizado. aprendi tudo para ano que vem não. Ano que vem vai mudar Ano de que volta. vem a gente tem Muda de novo, novo, né? Que eu Ô, doutor, Tem. mas assim, tem muita gente que prefere fazer a declaração sozinha. Sozinho, no caso, né? E aí, essas pessoas, elas têm que estar sempre se atualizando também, porque se tiver um erro ali, depois vai ter que, como que fala? Restituir, Vai cair na retificar. malha, retificar. Vai ter que fazer a retificação Ou depois. cai na malha fina e Ou vai pode ser- cair até na malha E fina. vai ter que pagar a multa, né? Também teve casos também no escritório, que é a nossa vivência, né? Quando chega nesse período de imposto de renda e depois, porque o imposto de renda não é só nesse prazo, depois acontece retificações de chegar pessoas no escritório e falar: eu tentei fazer sozinho minha declaração, mas não consegui, cair aqui, daí você tem que arrumar, retificar, né, resolver. Então, a orientação é que se você tiver expertise para fazer a declaração sozinha, perfeito, mas é melhor você ter um profissional que possa te orientar, É verdade, né? gente. E tem um outro Eu sei disso. e tem outro detalhe que não foi comentado aqui, mas que é muito importante, que às vezes a pessoa é o titular da declaração e tem o dependente. E esse dependente tem renda também. E acaba não sendo declarado o dependente. Isso é bem importante a gente Isso. falar. Porque, por exemplo, assim, meu filho já é de maior, ou não é, mas trabalha, faz um estágio. Esse valor, ele entra também nessa declaração do pai? Do pai, Se ele porque... é teu dependente, isso. é como se o pai estivesse ganhando aquele, Entendi. aquele valor. porque, também. porque soma o Soma. rendimento do titular. Porque assim, vamos dizer, o marido e a esposa. Tipo, o marido faz a declaração de imposto de renda e tem a esposa como dependente. E a esposa trabalha de forma registrada tal, e tem lá o seu salário. Ela ganhou 15 mil no ano, ganhou 20 mil. Ela tá fora da faixa de obrigatoriedade de imposto de renda. Sim. Perfeito, tá? É 33.888. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, como está sendo somado o rendimento do titular, esse valor é somado para cálculo de imposto. Por isso que existe um estudo tributário, né, não deixa de ser, da pessoa física, que às vezes compensa tirar essa esposa como dependente, mesmo tendo os abatimentos de plano de saúde, um ou outro, né, poucos, e essa esposa fazer essa declaração em separado, ou pela não obrigatoriedade não realizar essa declaração, e somente informar o rendimento do titular. Já teve casos que eu fiz a declaração e eu fiz a declaração de uma cliente e ela não informou que o filho estava trabalhando. Aí caiu na malha: Rafael, não sei o que aconteceu. Eu entrei lá, falei: seu filho está registrado na empresa X. Mas eu esqueci de te avisar. Eu falei: sim, então tem que declarar, você vai ter que declarar essa fonte. Daí eu fiz a declaração, daí eu falei: você vai deixar de restituir e passar a pagar. Mas se você tirar ele da tua declaração, você ainda vai restituir um pouquinho, mas vai restituir. Então é melhor, vai melhor tirar ele. Então tá. Daí Então, tira como dependente daí. exatamente. Daí pode fazer isso Você também. Pode. ou não colocar a pessoa como dependente. Isso. Colocar o dependente não é só pegar o bônus. Que, vou diminuir meu imposto. Não, se ela ganha, você pega o bônus e o ônus. Então tem que analisar, vale a pena colocar como dependente ou não? Entendi. Olha só, uma dica boa também, hein, pra sua amiga. Ô, gente, prazo final dia 30 de maio, um sábado, né? Não, Então, sexta. Vai Sexta. ser, não vai ser, dia 30. 30? 31 é sábado. 31 é sábado. Então vai ser na 30, É na sexta. o Isso. último Tá. dia útil do mês mês de de maio, às tá. 23h50. Entendi. Aí tá, passou esse prazo. Como é que funciona daí pra quem não fez e precisa fazer? Pode fazer, mas aí vai ter que pagar a multa De quanto? R$ 164,65 no mínimo, limitado até 20% do imposto devido. Daí a multa não é fixa, vai ter que analisar e ver Chega onde até, vai se enquadrar. chega até um ponto, ela é uma multa fixa, depois ela passa a ser, pelo rendimento, pelo ganho, ela passa a ser limitada até 20% do imposto. Geralmente, quem tem uma renda
mais alta, a pessoa acaba fazendo imposto de renda porque ela sabe que ela ganhou bem e já foi declarado por outras fontes, ela não vai deixar de fazer essa declaração de imposto. Gente, então aqui, vamos dar dicas importantes, preciosas para quem quer fazer uma boa declaração de imposto de renda. As principais dicas. E não quer ter dor de cabeça. Primeiro, contratar um profissional habilitado e com conhecimento da causa, né? Exatamente. E contratar, minha gente, antes, não deixe para a última hora, porque os contadores, eles também têm muitos clientes ali para atender. Sim. Aí eu tenho parentes, assim, que às vezes deixam para a última hora e o contador tem que ficar trabalhando até o último minuto para conseguir dar conta. Ou no nosso caso, a gente não pega. Às vezes chega a última hora, faz, fala, não faço. Eu pago. Não adianta, porque não adianta eu falar que vou pegar e não vou conseguir. Não dá conta. Não vou conseguir fazer. Então, gente, vamos, né, pensar bem, planejar, tem tempo ainda, né? Vamos procurar um contador de confiança. A gente tem aqui os 2 contadores aqui que são especializados. Qual que é o escritório de vocês? Como que as pessoas fazem para encontrá-los? A gente tem 2 projetos, né? Que é a CR Perícias e a VCalc. E o Rafa pode deixar o telefone dele também, que ele que atende essa parte toda é com ele. Isso, a gente tem uma parte também no escritório que é a parte contábil, né? De assessoria das empresas e para pessoa física também as declarações de imposto de renda. O telefone lá do escritório é 41 99232 3814. 9232 3814. Isso. 9232 3814. Então você pega agora que você anotou aí o telefone e pega essas dicas agora que eles vão dar, que são dicas preciosíssimas para você fazer corretamente a sua declaração, como ele falou, né, com um técnico, uma pessoa especializada, um escritório de contabilidade. Sim. Então, tentar separar a documentação que vai precisar declarar, tipo, os informes de rendimentos, as despesas médicas, né? Isso você tem que pedir antes, né? Isso, as notas fiscais, no caso das instituições de ensino, é aconselhável você pedir para a instituição de ensino o informe do que foi pago no ano anterior, porque lá o que eles declararam para você é o que realmente eles declararam para a Receita Federal. Não, mas eu consigo somar as parcelas lá do mês a mês. Não, é melhor você pegar essa declaração. Tem que ter esse documento, a instituição né? financeira, porque a instituição financeira assina e aquilo lá, se cair na malha fina, você pode chegar. Instituição X, olha aqui, caiu na malha por causa disso aqui. Você consegue provar, né? Sim. Então, tudo que se puder de pegar de documentos para, como eu falei, né, despesas médicas, despesa odontológica, despesa com psicólogo, tudo que você pagou que é dedutível do imposto, você pegar antecipadamente. Vai pegando antecipadamente. Isso. E os informes de rendimento também, né? Que como eu falei... Quem não tem um recibo, por exemplo, assim, só, né, eu sei que a gente já tá finalizando aqui, mas bem rapidinho. Por exemplo, assim, eu fiz terapia, fiz, sei lá, psicólogo lá. Não tenho recibo, mas eu tenha o Pix que eu fiz pra clínica, essas coisas, vale ou não? Melhor pegar o recibo, é melhor né? pegar... Pede pra pessoa. Eles sabem, os profissionais, os dentistas também, eles fornecem, é obrigatório. Da nota fiscal. Exatamente. Obrigação. Ou no caso da pessoa física, seria a nota fiscal de pessoa física, mas às vezes a pessoa, o profissional não fez a nota, ele pode emitir um recibo, porque o que acontece? Com esse recibo, você vai declarar na tua declaração que pagou para ele. Ele faz um recibo do ano, né? De todas as sessões ali que você fez no ano, ele pode fazer, como as escolas fazem também. Isso, o profissional que prestou o serviço, o médico, o psicólogo, ele vai declarar lá na declaração dele como recebido de pessoa física que a pessoa pagou para aquele profissional. Então, daí, por isso que a Receita bate a informação. Entendi, é isso aí, gente. Mais algum detalhe, doutor, aí pra gente colocar, pontuar? Eu acho que e sim. não deixar pra última hora, né, gente? Por favor. Esse é o fundamental. Tentar fazer antecipado para quem tem dinheiro para receber, vai receber antes, né? É isso aí, minha gente. Que maravilhosa essas entrevistas aqui. Como a gente aprendeu, tá vendo? Aqui a gente faz esse programa pensando sempre em você, para você, trazendo aqui informações preciosas para ajudar você aí, querido ouvinte, querido telespectador, né, Eliane? No seu dia a dia. Sim. Muito obrigada Muito pela participação bom. de vocês. A gente vai para um breve intervalo comercial agora. E na volta a gente vai falar sobre esse estudo que foi conduzido por pesquisadores de Harvard.
Esses pesquisadores, olha, Harvard a gente sabe que é uma universidade bem progressista, mas eles fizeram uma pesquisa com 70 mil pessoas ao longo de 16 anos. E essa pesquisa revelou um impacto significativo de quem frequenta uma igreja. Então, as pessoas que têm essa comunhão com Deus, que frequentam a igreja, que oram, elas têm mais saúde, elas vivem mais, elas acabaram com depressão. Esse estudo comprovou, Eliane, com a questão também da ansiedade. Sabe, elas conseguiram mudar de vida. Pessoas que eram usuárias de droga também deixaram as drogas a partir do momento... Só benefícios, né, a partir do momento que começaram a ter essa comunhão com Deus, essa comunhão aí com os irmãos. Então, esse estudo, ele mostrou que quem frequenta a igreja tem 50% menos mortalidade geral em comparação com aqueles que não frequentam, que não têm essa prática. Então, a gente vai trazer daqui a pouquinho, ele já chegou aqui, uma grande autoridade espiritual, pastor Pio Carvalho, ele que é doutor em teologia, fundador da Comunhão Cristã Aba, meu pastor, é uma honra, um privilégio recebê-lo aqui. E nós vamos receber também, daqui a pouquinho, junto com ele, a neurocientista Viviane Oliveira de Mello, que ela vai explicar o que acontece no cérebro dessas pessoas, né? Como é que a ciência explica isso? Daqui a pouquinho. Então, a gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos já já.